Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro. Estamos com o Alimento Diário, essa série o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 4, Cuidado para não ser desqualificado. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15, o Ministério do Espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente perceba, né, que tudo precisa ser feito pelo Espírito, e aí Ele conta conosco, né, pelo exercício do nosso Espírito, que a gente obedeça, a gente seja obediente a Ele, seja encabeçado por Ele em todas as coisas. E pelo exercício do Espírito, Ele vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na Sua palavra profética, na Sua palavra atual, Senhor Jesus. Sabedoria para a gente levar isso para o nosso viver, né, trazer isso para a nossa vida, né, levar isso para outras pessoas de maneira viva. Ó Senhor Jesus, a palavra de Deus sempre sendo viva e eficaz, né, em nós também através de nós. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, né, assim a gente vai tendo mais convicção, né, mais discernimento daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós para que isso alcance mais e mais filhos de Deus, e assim a gente seja cooperador, né, com o cumprimento da Sua vontade. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe, né, com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Ó Senhor Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Senhor Jesus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: o sopro de Deus. Ó Senhor Jesus, para melhor compreendermos o assunto de ontem, precisamos voltar ao princípio e ver como Deus criou o homem. A Bíblia diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem foi feito assim. Primeiramente, do pó da terra Deus fez seu corpo. Esse corpo era sem vida. A criação do homem propriamente dita ainda estava incompleta. Mas quando Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, sobreveio a criação do homem. Deus deu-lhe vida, passando o homem a ser alma vivente. O homem surgiu do sopro de Deus. A essência do homem não veio do pó da terra, e sim do sopro de Deus. O corpo físico é terreno, mas a essência da criação do homem, o que realmente ele é, veio do sopro de Deus. Quando Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro, o homem foi criado. Ó Senhor Jesus, você não é desta terra, apesar de seu corpo pertencer a ela. Você está temporariamente dentro de seu corpo, e por meio dele, você vive na terra. Lembre-se, a existência do homem veio por intermédio do sopro de Deus. No dia em que esse corpo morrer, você não terá mais conexão com a terra. O que o liga à terra é seu corpo físico. Portanto, não se apegue às coisas terrenais, porque nós não somos daqui. O Senhor Jesus disse: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Hoje, igualmente, podemos afirmar que somos lá do alto, porque fomos criados pelo sopro de Deus
e a Ele pertencemos. Ó Senhor Jesus! No livro de Jó, há pelo menos 2 citações sobre o sopro de Deus, e uma delas confirma que o Espírito de Deus fez o homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe deu vida. Na verdade, há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. E o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Pelo contexto desse livro, percebemos que Jó acreditava que Deus cuidava apenas de si, tendo abandonado o homem à própria sorte, com seus sofrimentos e enfermidades. Mas Eliú, um dentre os amigos de Jó, o corrigiu dizendo: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Certamente, Deus não é egoísta. Se ele recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade ao mesmo tempo e imediatamente viraria pó. Ó Senhor Jesus! Toda a humanidade veio do sopro de Deus e subsiste pelo sopro de Deus. Parece que havia um senso comum que reconhecia que a humanidade veio de um só e todos faziam parte de um todo. O pecado, porém, fez do homem um ser egoísta, individualista, eliminando aquele sentimento de que todos vieram de um só. Mas Deus, por não desistir do ser humano, enviou Jesus Cristo para salvá-lo. Desse modo, uma nova porta se abriu para que o ser humano recebesse o segundo sopro. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O homem recebeu o primeiro sopro ao ser criado. Por causa da queda do homem, o Verbo se fez carne, viveu na terra e foi à cruz. Ressuscitou e agora é o Espírito, o segundo sopro em nosso espírito. Ó Senhor Jesus! Em João 3, Nicodemos, um dos principais dos judeus, um homem experiente, maduro e que queria conhecer a Jesus. Ele tinha curiosidade de saber como ele fazia aqueles sinais e milagres. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E prosseguiu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Aleluia! Nascemos de novo e entramos no reino de Deus. Isso ocorreu quando recebemos o segundo sopro, o sopro do Espírito. Pertencemos agora ao reino de Deus. Somos da raça de Deus e Ele quer fazer de nós o seu reino. Não há mais brechas para individualismos e egoísmos. Hoje somos parte do todo. Somos membros do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós não temos liberdade de fazer o que queremos. Fazemos parte desse organismo universal que é a igreja. Ele quer fazer-nos um. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor Ele nos chamou, para edificar a sua igreja. Senhor Jesus! Hoje nós somos membros do seu corpo, fazemos parte da igreja, a igreja precisa ser edificada. Cada um veja como edifica. Paulo ele deixa isso bem claro para nós nas suas epístolas. A gente precisa perceber o que a gente tem feito no dia a dia. Senhor Jesus! Por isso eu estou mostrando para nós, olha, o sopro de Deus, quando o homem foi criado, Senhor Jesus, recebeu o Espírito, e depois que recebeu o Espírito foi gerada a alma do homem. Até o sopro de Deus não tinha vida, o homem não estava completo. Então o que acontece hoje? O que nos liga às coisas terrenais é o nosso corpo físico. Por isso que Deus ele fez de maneira especial. A gente precisa enxergar aí a sabedoria de Deus. Todo o universo, todas as coisas, Deus foi criando a partir do nada. Ó Senhor Jesus! Ele foi dizendo: haja isso, haja aquilo, surja, Senhor Jesus. E aí foi tudo aparecendo, mas quando fez o homem, Deus pegou no pó da terra, Deus colocou a mão, Senhor Jesus. Deus fez o homem de maneira especial. Ó Senhor Jesus, foi lá e criou como um boneco de barro. Ó Senhor Jesus, ele formou o homem, usando o quê? Usando elementos que já existiam. Fez o homem da terra. Ó Senhor Jesus, com os elementos da terra, os elementos terrenais. Esse é o nosso corpo físico, por isso a gente precisa comer, beber, respirar, dormir.
né? O nosso corpo físico precisa disso tudo, precisa dos suprimentos, dos nutrientes, né? Das coisas para sobreviver. Só que ele mostra para nós que eu não posso só viver pensando nas coisas dessa terra, porque o homem não é só a terra, a gente não tem só o corpo físico para cuidar. Por isso que hoje, né? Hoje o viver das pessoas tem sido desesperador. Ó Senhor Jesus, muitos procuram droga, né? Suicídio. Senhor Jesus, querem fazer um monte de coisa porque tem um vazio interior e acha que a única coisa que tem são as coisas terrenais, as coisas que a gente pode ver. A gente precisa sair, né, dessa esfera, daquilo que a gente pode ver, né, e entrar na esfera, sair da esfera da razão e entrar na esfera da fé. Ó Senhor Jesus, por isso que eu estou mostrando para nós, né, o ministério do Espírito. Não é o que a gente vai ver, né, com olhos humanos, a gente precisa exercitar o Espírito. Por isso que é até difícil, né, a gente tocar nisso, né, levar isso com palavras para as pessoas. Ó Senhor Jesus, somente a sabedoria de Deus consegue fazer isso. Por isso a gente tem que perceber, olha, eu só sou útil, né, diante do Senhor se eu estiver no Espírito. Né, Senhor Jesus, a gente não tem vida em nós mesmos. Nós precisamos do Espírito, nós precisamos do Senhor. Não dá para dizer, já li muita Bíblia, já ouvi, já fiz muita coisa para Deus, já aprendi, já posso seguir sozinho. Nunca. Nós precisamos depender mais e mais do Espírito, a gente precisa se tornar mais espiritual. Por isso mostrou, né, o homem terreno, o homem feito das coisas da terra, era incompleto, era sem vida. Ó Senhor Jesus. E é isso que acontece hoje, a gente olha para as pessoas e vê, passa tempo, passa anos, a pessoa adquire isso, adquire aquilo, faz uma coisa, faz outra, e não mudou nada. Ó Senhor Jesus, continua sendo terrena, né? Ó Senhor Jesus. Mas eu estou mostrando para nós que a origem da vida do homem não é o corpo físico, não é o corpo terreno. Ó Senhor Jesus, mas é o sopro do Todo-Poderoso. A partir daí, ele criou vida. Por receber o sopro, receber o espírito humano. Senhor Jesus. E aí foi feita a alma vivente, né? A nossa alma é a nossa personalidade, aquilo que a gente é. Cada um de nós é único, né? Senhor Jesus. Não existe um ser humano igual a outro ser humano. Ó Senhor Jesus, pode pegar ali, né, irmãos gêmeos, né? Olhar ali, pode ter a voz parecida, o rosto parecido, mas cada um é diferente. Você pode criar os filhos da mesma forma, dar a mesma coisa para eles, e cada um vai ter o seu jeito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, né, que a gente precisa avançar mais na sua palavra, né, não ficar preocupado com as coisas aqui da terra, porque nós como ser humano, nós somos seres espirituais. Foi o Espírito que iniciou tudo. E o homem deveria viver por esse Espírito, mas o pecado veio, o homem foi enganado, passou a viver pela sua alma, né? Foi enganado. Olha, decida por si só, né? Faça a sua decisão, né? Escolha o seu caminho. Ó Senhor Jesus, mas quando eu sempre faço isso aqui no canal, né? Você receber uma direção, mas incompleta, você não pode dizer que essa direção, você não pode dizer que você tomou uma decisão, né, baseada numa informação incompleta. Ó Senhor Jesus, por isso eu estou mostrando para nós, olha, o ponto principal do ser humano é o Espírito. Né? O Senhor foi lá e falou para Nicodemos, olha, importa que tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, você não vai conseguir ver o reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Nicodemos, ele era um judeu, conhecia a palavra, sabia da vinda do Messias, a vinda do Cristo. Ó Senhor Jesus. E ele percebeu, olha, você não consegue fazer essas coisas se Deus não tiver com você. Jesus nem conseguiu fazer isso se Deus não tivesse. Então ele percebeu que o próprio Deus vinha confirmando a palavra de Jesus. Ó Senhor Jesus, não é simplesmente um testemunho humano. Né? Então ele falou, mas como é que você faz isso? Né? Senhor Jesus, como que você, um ser humano, né, contatou Deus? Como que você conseguiu, né, fazer tudo isso e Deus te apoiar em todas as coisas? Era como se Nicodemos fizesse, olha, eu tenho um monte de plano, tenho um monte de coisa para fazer, e eu também quero o aval de Deus, eu quero que Deus venha confirmando as minhas coisas. Mas ele não percebeu, né, que, olha, Nicodemos, tem que nascer de novo, porque o negócio é o seguinte, né, não sou eu que faço coisas e Deus vem atrás me aprovando, né, vem ali respaldando o que eu estou fazendo, não, mas o que eu estou fazendo está partindo dele, né, Senhor Jesus. Eu estou fazendo aqui em obediência a ele, por isso que ele confirma. Deus mostrou para ele, ó, sai da visão terrena. Senhor Jesus, você tem que nascer de novo. E se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. O que eu estou trazendo aqui não é um reino terrenal, é o reino de Deus, é a vontade de Deus, é Deus reinando, é Deus encabeçando todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Aí ele falou, mas nascer de novo, como é que um homem velho vai voltar para o ventre da mãe? Podemos, você não entendeu. Se você voltar para o ventre da sua mãe, você vai continuar sendo carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito.
Então, não te admire de eu te dizer que importa você nascer de novo. Você tem que mudar todo o seu entendimento, toda a sua compreensão. Você aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele vinha, praticava a palavra da maneira que ele aprendeu. Quando ele viu que tudo aquilo ele estava sendo contra a obra de Deus, ele percebeu, tem que mudar tudo. Então ele percebeu, eu preciso de um novo nascimento, um nascimento do Espírito. Eu preciso fazer as coisas dependendo do Espírito. Ó Senhor Jesus, foi isso que Jesus falou para Nicodemos e ele não entendeu, ele não compreendeu. Ó Senhor Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ó Senhor Jesus, não é só uma questão de você ver e você replicar aquilo que você está vendo, mostrar para os outros uma visão, mas é uma questão de você estar dentro, né, dentro do reino, onde o rei está reinando. Né? Então é isso que a gente precisa perceber, não basta só ser filho de Deus, não basta só dizer estou na igreja, mas a questão é, você está no reino, você está debaixo do encabeçado do Senhor, por isso ele mostra para nós no final, não tem mais espaço para individualismo e egoísmo, nós não temos liberdade de fazer aquilo que a gente quer, nós precisamos ser encabeçados por Cristo, precisamos ver o reino e entrar nele. Ó Senhor Jesus, é como você vê algo maravilhoso, né? E alguém fala assim, e aí, vamos lá? Não quero entrar lá, não quero ir lá. Ó Senhor Jesus, mostrou para nós, veja o reino, né? Senhor Jesus, tem uma visão espiritual daquilo que Deus está mostrando, mas também entre, né? Senhor Jesus, seja obediente, não adianta olhar para alguém e falar, poxa, que fulano ali, aquela pessoa, aquele irmão, ele é obediente a Deus, e você quer ser obediente a Deus? Ah não, eu não. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa entrar nessa esfera também, né? Sair da esfera terrena e ir para a esfera celestial. Ó Senhor Jesus, o ministério é do Espírito, então eu não posso fazer da minha maneira, eu preciso cumprir, né, da vontade de Deus, de acordo com a vontade dele. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, tiveram 2 sopros. O primeiro, né, Deus formou o homem espiritual. Ó Senhor Jesus, soprou nas narinas do homem, e aí sim o homem foi criado. Quando tinha um corpo terreno, né, não tinha vida. Ó Senhor Jesus, então ele mostra, né, nós estamos aqui na terra, para que serve o nosso corpo físico? Para a gente poder lidar com as coisas dessa terra, mas as coisas dessa terra vão acabar. Ó Senhor Jesus, e a gente precisa, como ele tocou aqui, né, temporariamente nós temos esse corpo físico, para a gente poder viver na terra. Ó Senhor Jesus, mas você tem que lembrar que a existência do homem veio por intermédio do sopro de Deus. No dia que não tiver mais esse corpo, né, Senhor Jesus, a nossa conexão com essa terra, com esse mundo acaba. Ó Senhor Jesus, mas nós temos continuidade, né? O nosso ser, né? A nossa personalidade, a nossa alma, o nosso espírito, eles são eternos. Ó Senhor Jesus, por isso a gente fala com as pessoas a respeito da salvação, né? A loucura, né, da salvação, Senhor Jesus, porque a gente precisa ver, né, que eu preciso ser salvo, eu preciso guardar nessa parte minha que é eterna, diante da salvação de Deus, para não ir para uma perdição que também é eterna. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Só está mostrando para nós, para a gente não se apegar às coisas dessa terra. Nós não somos daqui, nós somos lá do alto. Ó Senhor Jesus. E para reafirmar isso, o Senhor mostra para nós que houve um segundo sopro. Quando Jesus veio, deu o Espírito ali para os seus discípulos. A partir daquele momento ali que Jesus veio, soprou sobre eles, eles receberam o Espírito. Senhor Jesus, a gente já viu aqui, Jesus veio, soprou sobre eles o Espírito, depois ficou 40 dias falando das coisas concernentes ao reino e ascendeu aos céus. Ó Senhor Jesus, depois ficaram 10 dias orando, até receber do alto, o poder do Espírito exterior. A gente já viu isso em semanas anteriores, precisa haver esse equilíbrio em nós precisamos do Espírito interior, ser guiado por esse Espírito, desfrutar do Senhor, conhecer a palavra, tocar, ó Senhor Jesus, na vontade de Deus, ter visão espiritual, mas na hora de cumprir, nós precisamos também do Espírito exterior, um Espírito de poder. Ó Senhor Jesus, a gente precisa conhecer o plano de Deus, tocar na sua vontade, mas também precisa executar, e por isso a gente precisa do poder do Espírito. Nós não somos capazes de convencer ninguém, mas quando o Espírito fala através de nós, ó Senhor Jesus, ninguém pode negar, que de fato foi a palavra de Deus que foi dispensada ali. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, por isso a gente precisa ver, até mesmo hoje a maioria dos cristãos quer ter apenas uma visão terrena a respeito da igreja, uma visão terrena a respeito da palavra. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de uma visão espiritual, uma visão celestial de tudo aquilo que o Senhor tem feito.
Ó Senhor Jesus, então o Senhor veio e soprou sobre eles. Eles receberam o Espírito. A partir daquele momento, todos que passaram a crer no Senhor, né, foram crendo, foram batizados, passaram a receber o Espírito. Ó Senhor Jesus, não é só o Espírito Santo, mas o Espírito. É tudo aquilo que é o próprio Deus sendo dispensado a nós. Ó Senhor Jesus, é o sopro de Deus, a essência de Deus. Por isso que mostra para nós que a essência do ser humano não é terrenal. A essência do ser humano é espiritual, porque recebeu uma parte de Deus. O ser humano é o único ser em todo o universo que tem um espírito humano, que pode conter o Espírito de Deus. Só o ser humano tem isso. Ó Senhor Jesus, por isso que todo homem tem essa sensação, esse conceito da eternidade dentro de si. Então o homem sempre procura outras coisas. Alguns negam veemente isso, né? Não, depois que acabou, morreu, né? Vai para o vazio e tal. Ó Senhor Jesus, mas no fundo ele sabe que ele afirma isso para poder negar a verdade, o verdadeiro fato, né? De que o homem tem que ser preenchido pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E mostra para nós algo maravilhoso aqui falando, né, do sopro de Deus, né? Ó Senhor Jesus, há um Espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então ele mostra que antes do pecado, né, o ser humano tinha esse conceito, olha, nós viemos de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas com o pecado o homem foi perdendo isso, passou a ser individualista, egoísta, pensar só em si mesmo, né, Senhor Jesus. E aí foi criado um conceito. Jó, né, ele acreditava que Deus cuidava apenas de si mesmo, o homem estava largado à sua própria sorte, né? Então o homem tinha que se virar, né, Senhor Jesus, com o seu sofrimento, com as suas coisas, mas mostrou, olha, na verdade, se Deus cuidasse apenas de si mesmo, né, largasse o homem para lá, para que o homem ia ficar com o Espírito então? Então ele recolheria esse Espírito, e ao recolher o seu Espírito, recolher o seu sopro, toda a carne expiraria. Ele mostrou enquanto aquele boneco ali de barro, né, pó da terra, ele estava ali, sem o sopro divino, não tinha vida, não tinha como sustentar aquilo ali. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor veio, né, e soprou, né, em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, então é o sopro de Deus que continua nos sustentando. Por isso que a gente tem sempre que perceber isso. Deus jamais nos abandona. Ele continua nos sustentando, continua sustentando todo o universo pelo poder da sua palavra. Ó Senhor Jesus, a gente reclama, a gente ora quer, ora não quer, mas Deus não volta atrás. Deus não é homem para que minta, né, Senhor Jesus, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele veio para nós, né, e nos mostrou, e ele não é egoísta. Se ele escolhesse, eu não quero mais fazer nada com a humanidade, retirasse, não sobrava nada, né, todos os seres humanos iam voltar a ser pó. Ó Senhor Jesus, você está mostrando para nós, olha, hoje nós fomos criados, e hoje nós subsistimos, nós conseguimos sustentar todas as coisas por causa do sopro dele. Ó Senhor Jesus, nós vamos reconhecer isso, Senhor Jesus. O Senhor, nós podemos desistir do Senhor, né, mas o Senhor ele não desistiu de nós, não desistiu do ser humano, né? A maior prova disso é que Jesus veio para nos salvar. Ó Senhor Jesus, salvar todo aquele que crê, basta crer, basta tocar no Senhor, né? Então uma nova porta se abriu para nós, né, para que a gente pudesse receber esse segundo sopro, né? O primeiro sopro ao ser criado, e o segundo sopro veio na vinda do Senhor, né? Por causa da queda do homem, né? O Senhor teve que se tornar carne, teve que se tornar um homem, né? Viveu na terra, né? Cumpriu a vontade de Deus, foi à cruz, ressuscitou e agora ele é o Espírito. E esse Espírito agora foi soprado para dentro do nosso Espírito. Por isso que hoje a gente pode ter comunhão com Ele, ter comunhão com o Senhor, né? Ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. Ó Senhor Jesus, por isso que fala para nós que nós nascemos de novo. Ó Senhor Jesus, recebemos uma nova vida, mas de fato a gente precisa viver, né, nesse novo nascimento, perceber, olha, tem que fazer tudo de maneira diferente, né? Eu sempre brinco isso, né, que se você olha, se você está fazendo uma coisa, você vê que as pessoas que não estão estão fazendo a mesma coisa, você tem que no mínimo desconfiar. Ó Senhor Jesus, tem que fazer diferente, eu tenho um novo nascimento, uma nova vida, um novo começo, e eu preciso perceber que a velha maneira não dá. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa depender do Senhor. Recebemos o segundo sopro, o sopro do Espírito, e agora nós pertencemos ao reino de Deus, somos da raça de Deus, e Ele quer fazer de nós o seu reino. Ó Senhor Jesus, Ele não desistiu não desistiu de nós, não desistiu desse seu plano. Por isso a gente não pode mais, né, ficar
vivendo, né, de maneira egoísta, de maneira individualista, né, sem procurar, né, levar Cristo uns para os outros. Hoje nós somos parte, né, do corpo de Cristo. Né, Senhor, somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós não temos liberdade mais de fazer aquilo que a gente quer. Nós fazemos parte desse organismo universal que é a igreja. Né, nós como corpo, Senhor Jesus, o Senhor quer nos fazer movimentar, nos fazer a vontade dEle. Né? Ele quer fazer de nós um corpo, né, movendo. Você não precisa ficar raciocinando para mover uma parte do seu corpo e a outra, não. Tudo move junto, né? Uma coisa complementa a outra. Por quê? Porque todo o nosso corpo está obedecendo o cabeça, na nossa cabeça. Da mesma forma, nós como corpo de Cristo precisamos ser a expressão de Deus nessa terra, fazer aquilo que Ele deseja. Né? Para isso que Ele soprou em nós, e não só soprou, mas soprou 2 vezes, para fazer de nós, né, cada vez mais consciente que nós somos espirituais, nós precisamos viver na esfera do Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.